culto, né, ou nos cultos, toda vez que alguém chegava aqui, vamos cantar, vamos fazer música, vamos louvar a Jesus com música. O que acontecia? Cantava repertório como esse aqui. Mais perto quero estar. Pode cantar. Que me una aqui sempre. Era isso que acontecia. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Meu Deus. Ou Santo, 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 Deus onipotente. Santo, Santo. Pode cantar na sua letra. Isso, os hinos. Quando a gente fazia música em comunidade nas nossas cultos, cantávamos os hinos. O tempo passou um pouquinho e junto com os hinos começaram a chegar outras canções, outros cânticos no nosso momento devocional de adoração de música nos nossos cultos. Então passamos a cantar junto com os hinos canções como Buscai primeiro o reino. Sim. A justiça, cada um cantava de um jeito. Aleluia, aleluia. Sim, os cânticos começaram a entrar no nosso repertório de celebração, de culto. O tempo passou mais um pouquinho e aí Deus começou a levantar os compositores brasileiros, porque essas melodias, essas composições não são feitas por gente do Brasil, não são de compositores brasileiros. Mas de um tempo para cá, e Guilherme Kelly então entrou bem nessa virada. Agora ele vai contar melhor, porque ele é o testemunha ocular dessa virada aí. Então eu, vamos dizer assim, fui encontrado por Jesus justamente nessa época, nessa virada. Eu venho de família evangélica tradicional, então conhecia os hinos, conhecia esses cânticos, mas também era um tempo de muito tumulto no mundo ao redor da gente, um tempo da música está mudando, dos usos e costumes, era o Beatles, os Rolling Stones, o cabelo comprido, a calça justa, depois o cabelo comprido, a calça larga, depois... e não apenas nos usos e costumes assim, mas também na música, na maneira de se cantar, a música popular sendo popularizada, uma certa revolta no coração, porque eu percebo que era uma revolta da mocidade, dos moços daquela época, contra os mais velhos, num certo sentido, tipo assim, olha, os velhos não sabem fazer nada, só sabem fazer guerra. Fizeram a Segunda Guerra, depois fizeram a guerra no Vietnã, vão fazer outra guerra, fizeram a guerra na Coreia, quer dizer, havia toda essa revolta interior, e os jovens estavam dizendo, nós é que vamos salvar esse mundo velho sem poder aqui, nós vamos resolver a parada, nós vamos criar comunidades do amor, né, da flor, da beleza, e o movimento hippie, tudo isso aconteceu no tempo que eu era um adolescente. Então, aquilo tudo influenciou bastante a minha vida, eu me envolvi com aquela revolta, eu
curtia aquelas músicas, e aquilo tudo foi entrando, às vezes sem a gente perceber, vai entrando no seu coração. E me fez afastar, vamos dizer assim, não posso dizer que foi isso que me fez afastar, mas também isso me fez afastar, vamos dizer, dos ensinamentos que eu tinha recebido em casa, de meu pai, de minha mãe, da minha igreja. Então, eu na adolescência me afastei bastante de Deus, para resumir bastante a coisa. E Deus usou também a música para me trazer de volta. Quando eu ouvi pela primeira vez os Vencedores, que tocavam uma música assim, que era mais uma como nós acabamos de cantar, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Era uma balada gostosa, com violão, as vozes cantando. Aquilo me soou bonito e, ao mesmo tempo, eu sabia que era uma mensagem que eu já conhecia. Era a mesma mensagem do Evangelho, mas com uma roupa nova, musicalmente falando. E Deus usou aquilo para me trazer de volta para Ele. E aí, nessa época, os vencedores usaram, então, essa linguagem, porque o objetivo dos vencedores era de fazer discípulos. Aqueles meninos que participam, meninos que eu digo, porque na época eu tinha 20 anos, que não faz tanto tempo assim, eu sou jovem, faz 50 anos, faz mais de 50 anos que eu sou jovem, só para você saber. Outro dia foi um evento, a pessoa me apresentou como um dinossauro da música evangélica. Eu falei assim, olha, dinossauro não, dinossauro é extinto, eu estou aqui ainda, espera aí. Não me despacha assim tão rapidinho. Mas, enfim. Então, essa música chegou e essa música foi ganhando um espaço, mas havia toda uma resistência, porque a música, como o César falou, era mais piano e órgão. Então, quando você chega com contrabaixo elétrico, com violão elétrico, e depois, cadê o instrumento do mal? Aquele instrumento ali era considerado um instrumento do mal, né? Um instrumento do maligno, uma coisa assim. As igrejas, quer dizer, muitas igrejas, né, não aceitavam de jeito nenhum. Eu me lembro que às vezes chegávamos numa igreja para cantar com os vencedores, e a bateria estava dentro do carro, mas a gente ia tirar a bateria, já chegava um diácono, porque no mundo tereis diáconos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele chegava e já avisavam de antemão, falava, olha, o pastor, a igreja aqui não aceita a bateria, já pode deixar aí na Kombi mesmo, né? Deixa quietinha aí que está bom nesse lugar. Ou às vezes, pior do que isso, né? Aqui no salão de culto não pode a bateria, mas se vocês quiserem fazer no salão da mocidade, lá pode. E na minha cabeça dava um nó, porque para mim falava, que teologia que é essa que Deus não gosta da bateria aqui nesse salão, mas Ele gosta no salão de baixo? Eu não entendia, né? Mas, enfim, o propósito não era brigar com a igreja, nem com o pastor, nem nada. Não podia bateria, a gente não usava e tocava em frente. Então, essas mudanças é que vieram acontecendo. Eu não tinha ideia, porque eu estava no meio desse movimento, quer dizer, eu acabei me convertendo nessa época. Eu considero a minha conversão, embora eu seja evangélico, a gente às vezes pensa que é evangélico e crente, filho de crente é crentinho, mas não é não, né? Filho de Deus é crente, filho de crente é qualquer coisa, pode ser crente também, espero que seja, né? E que a bênção de Deus se espalhe sobre a sua vida, mas eu estava longe de Deus. E nesse tempo aí, então, da minha conversão, eu vi essas coisas todas acontecendo, e toda essa mudança acontecendo. E por conta dessa resistência, mas os jovens gostavam daquela música. Então, o que aconteceu é que a gente ia viajar, passava numa cidade, cantava, tocava. O pessoal, especialmente os jovens, gostavam muito. E os pastores que resistiram firmemente, eu conheci uma igreja, não vou falar a cidade, que eu não quero comprometer ninguém, mas que resistiu, tinha uma mocidade maravilhosa, todo mundo talentoso, o pessoal que tocava música, o pessoal que fazia teatro, sabia, uma igreja gostosa. E o pastor era muito, muito tradicionalzão, ele não queria aquilo lá na igreja dele, não queria música jovem. O que aconteceu? Na esquina do lado tem outra igreja que pode. Então, sabe, já ouviu falar? E dizia-se na época que estava roubando ovelhas. Eu não sei se é roubador de ovelha, porque eu não sei se ovelha pode ser roubada. Mas, na verdade, era uma migração grande de ovelha. Porque o pessoal saiu inteirinho
de uma igreja e mudou para outra. Coisa triste, né? Porque depois, obviamente, passou mais uns anos, o pastor reconheceu que não tinha, era uma luta insana, desnecessária. E aqueles que estavam abertos para o que estava acontecendo, viram, então, uma coisa diferente. Quer dizer, os jovens começaram a participar do culto, as músicas entraram junto com, em algumas... Depois, a história da cada volta, né? Depois, de repente, deu um cambote, né? De repente, a moçada não queria mais o coral, não queria mais os hinos, não queria mais o órgão e o piano. Quer dizer, essa tensão que essas coisas causam. Então, quem soube navegar isso bem está como essa igreja aqui hoje, né? Você tem coral, você tem cântico, você tem os hinos, você tem os jovens cantando, você tem uma bateria que se converteu, mora aqui na igreja agora, né? Então, vocês estão bem, está tudo certo, é isso mesmo, né? Mas eu vou cantar mais uma, que é dessa época dos vencedores, que foi a música marcante, todo mundo gostava, a gente cantava bastante, que é o Nas Estrelas, né? A gente cantava, o sentido do Natal é a pessoa de Jesus, né? Não é o comércio, não é um presente, não é a fraternização, que é boa também, mas é a pessoa de Jesus. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. No comecinho de novo, nas estrelas, as mulheres. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, Ele é pra mim. Todos dias seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus pra mim. E que coralzão bonito. Bonito. E cantam as vozes. Senti que aqui tem uma certa, como é que eu posso dizer, um memorial a vencedores aqui. Eu ouço até a harmonização original do disco, muito legal. Então, nessa época, eu senti assim um alívio muito grande de realmente ser reencontrado, né? Ser encontrado pelo Senhor
e ser arrancado daquela vida vazia que eu estava vivendo. E foi a primeira vez que eu fiz uma música cristã. Eu já tinha feito algumas músicas para festivais e mais letra, coisas da escola anteriores, né? Mas foi a primeira vez que... E Deus me deu tanto a letra quanto a música, e eu registrei aquilo, não sabia que depois ia ser gravado. Então, como é a primeira música que eu fiz, e faz umas 5 décadas por aí, talvez você não conheça, mas tua avó conhecia, quem sabe tua mãe cantava em casa, e você vai lembrar dela. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Aí, gostei. Parabéns a vocês. Glória a Jesus. Estava lindo. Vocês cultivam aqui, já senti que a igreja aqui cultiva essas músicas. Gente, eu fiquei tão surpreso. Eu estava pastoreando nos Estados Unidos, eu estou morando nos Estados Unidos há 25 anos. Fui lá para trabalhar com a igreja de brasileiros, acabei ficando por lá porque as filhas se casaram, nasceram os netinhos. Se eu mudar de volta para cá agora, ou minha mulher me mata ou ela morre, porque ela não vive longe dos netos. Então, para evitar essa situação em casa, para evitar a partilha, eu permaneço lá. Não, com muita alegria, eu sei que é onde Deus me quer nesse momento. Mas essas coisas todas aconteceram e a gente continua caminhando, né, com o Senhor, no Senhor, na sua graça. E então é isso. Salmo 104, Cezinha. Essa música é muito linda. Aliás, o Salmo, depois o Guilherme vai também falar mais sobre salmos, né? Vencedores musicou vários salmos, né? Vários compositores. Esse é um dos meus preferidos. Vamos cantar juntos, Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso.
vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor num pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Nesse caminhar da gente ir para as igrejas e cantar, o que foi acontecendo é que o pessoal das igrejas começou a imitar os vencedores. Como vencedores, vencedores não era o único grupo que existia, mas era um dos poucos grupos que viajava bastante. Tinha esse ministério de evangelização, de ir para a praça pública, de ir para as igrejas, de ir para as escolas. Então, a gente fez várias viagens. Eu fiz viagens que saímos desde o Pelotas, no Rio Grande do Sul, até Fortaleza, correndo toda a orla marítima, quase todas as capitais da orla marítima brasileira, mais o Centro-Oeste, mais Goiás, mais Goiânia, mais Brasília, mais Minas, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, Paraná. Quer dizer, o grupo ia para todo canto. E o que acontece é que, por conta disso, a música ia com a gente, como o Cezinha sempre fala. A jornada continua e a música vai com a gente. É isso que acontecia com os vencedores. No ano seguinte, a gente voltava para algumas dessas cidades, não para todas, obviamente, mas chegava lá na igreja, o pessoalzinho que tinha estado conosco no ano anterior se animou, criou seu próprio conjuntinho, tinha seu violão lá, tinha alguém que tocava o violão, tinha alguém que tocava o teclado, e tinha, às vezes, bateria, tinha igrejas que já estavam nesse processo. E aí eles já estavam cantando as canções que nós cantávamos, né? Porque eles iam tirando lá, são cânticos simples, não é uma coisa sofisticada demais para você tocar no violão. Então, começaram a cantar essas canções. E o que também aconteceu, para a glória de Deus, porque não foi um plano nosso, e não fomos nós que inventamos isso, é que o Espírito de Deus, que sopra onde quer e do jeito que Ele quer, começou a soprar no coração desses meninos. De repente, você chegava numa igreja no interior, não sei de onde, e tinha uma música nova que o rapaz da igreja compôs, uma moça da igreja compôs, uma moça fez. A música que a gente vai cantar agora é de uma menina que, até onde eu saiba, ela fez só essa música, que se tornou conhecida,
E eu fui pedir autorização, porque eu fui gravar essa música. Hoje em dia você tem que ter autorização, tem direitos autorais, tem um monte de complicação aí. Ela nunca se preocupou em registrar a música, não tem preocupação de direitos autorais, pode usar à vontade, uma coisa assim de Deus, né? Então, isso começou a acontecer, o que foi uma coisa maravilhosa, porque aí você não tinha só as músicas estrangeiras que estavam sendo traduzidas, mas começou a surgir, como eu mesmo fiz uma canção que acabou se tornando conhecida, que eu falei que a sua avó cantava, então também é de um autor brasileiro, né? Não é uma música especialmente brasileira, não tem muita brasilidade, mas é uma balada brasileira. Essa balada do Jorge, que nós acabamos de cantar, Salmo 104, essa já tem uma brasilidade que você sente, você já sente assim que está no interior de Minas, que você está olhando o céu, que o céu está estrelado, que o manto do Senhor é aquele céu estrelado, que o Rei do Universo é bonito demais, né? Então tem toda essa coisa boa. Mas então nós vamos cantar essa do A Começar em Mim. Eu descobri essa canção de uma maneira essa é linda assim, demais. Aparentemente sem querer. Eu estava para gravar algumas coisas para um programa que me convidaram, né? Tipo um podcast, só que é uma coisa, enfim. E eu estava escolhendo as canções. Enquanto eu escolhia e estava me preparando, tocando, porque eu não sou de tocar muito violão, você já deve ter percebido, mas eu estava dando uma ensaiadinha e essa música veio no meu coração, e eu comecei a cantar essa música à toa, tipo assim, eu falei, nossa, faz uns 10 anos, outro dia, né? Porque depois que você faz 70, 20 anos, 30 anos para trás, foi outro dia. Estava conversando com a minha mulher, eu falei, bem, outro dia, quando a Raquel casou, Raquel tem filho de 20 anos já. Falou, bem, não foi outro dia, faz algum tempo já. Falei, não, bem, foi outro dia, tenho certeza. Então, outro dia, essas canções nasceram. Eu não sei o que eu estava falando, perdi o fio da meada. Também é outra coisa de velho, viu? Mas não fica assustado, não. Você estava fazendo uma casa e você lembrou dessa música. Exato, eu lembrei dessa música. E daí eu cantei essa música. E eu fico espantado, porque o pessoal começa a reagir nas redes sociais. E quantas pessoas comentaram essa canção? Porque era uma canção que falava muito ao coração da gente. Eu não sei por que pararam de cantar, ou nós paramos de cantar, mas, de repente, ela voltou com força, sim. Tá bom? Cante. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu povo cresça assim, tua perfeição. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu povo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações,
para que sejamos todos um, como tu és em nós. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Amém. O que eu faço aqui? Você continua, né? Falando da música na igreja, o que foi acontecendo? Você acabou entrando nessa panela aí de pressão? Acabei. Glória a Jesus, vencedores. Eu sempre falei hoje no podcast. A minha vida foi, eu tenho certeza que a vida de muitos de vocês foi influenciada por vencedores, e, afinal de contas, pelo ministério e testemunho do Guilherme, né? Eu sou de família cristã, papai pastor batista, mamãe musicista, minha casa sempre muita música em casa, na igreja, na escola. Então eu lembrava dos meus pais na vitrola, no LP ali, rodando músicas de vencedores para o Cristo, e aquilo vai não só aquecendo a sua fé em Jesus Cristo, mas de tanto que você ouve, treina, tenta tirar as harmonias, as melodias, você cresce também musicalmente, você cresce tecnicamente também, né? O treino gera isso, né? Então, acabei me tornando um músico profissional, mas antes disso, no final da minha adolescência, eu já comecei a arriscar as minhas primeiras composições, como o Guilherme acabou de dizer, né? Toda vez que os vencedores voltavam em alguma igreja que já tinha passado, tinha alguém compondo, tocando, né? Naquele estilo. Eu também fui fortemente influenciado por essa música. Então, comecei meu ministério na missão Vencedores por Cristo, em 1992, na 50ª equipe, tive a honra de fazer parte desse ministério. E nessa época, por volta dessa época, início dos anos 90, eu fiz uma das minhas primeiras composições de louvor e adoração, que, na verdade, era para uma outra finalidade, que eu estava escrevendo o meu primeiro musical temático para o Colégio Batista, lá em São Paulo, e aí faltava música de encerramento, porque o musical falava da natureza. Então eu fiz a música do sol, do jardim, das águas, da preservação, enfim, das matas, da beleza, do cuidado que nós temos que ter, e faltava música para fechar o musical da natureza com as crianças, 120 crianças no coral aqui, super bem treinados, e o pessoal do teatro aqui também fazendo as encenações. E um dia, uma manhã de sexta-feira, me veio só essa melodia. E a gente já entra em composição agora, né, forma de compor. Me veio essa melodia, esse insight desse trecho dessa melodia. Só isso. Sem letra, sem nada. Aí eu não tinha um celular, um gravador na época para gravar, e eu tinha que cumprir todo o dia de trabalho até chegar em casa de novo. Então eu tive que ficar cantarolando para não perder a ideia. Os compositores aqui, né, sabem que a ideia vem e passa, você precisa segurar a ideia, né? E depois cheguei em casa à noite e lembrei do Salmo 19, que diz que os céus manifestam. Em outra versão diz os céus declaram a glória de Deus, mas eu escolhi os céus manifestam para que... E desenvolvi, né, a parte A, o refrão da música, a melodia, a harmonia, para que todo o encerramento, no encerramento do musical da natureza, todos, o coral e o teatro, as crianças e adolescentes, todos cantassem. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam tuas maravilhas. Acontece que quem estava nessa apresentação, nesse concerto, lá em 91, era o Jorge Heder, grande parceiro do Guilherme Kerry em várias composições. Ele era o nosso líder na igreja lá em São Paulo. E, acabando a apresentação, ali na porta, o Jorge falou para mim: César, e essa música aí, vamos levar para cantar domingo na igreja? Aí eu olhei para o Jorge, ele é um baixinho assim, falei: Jorge, essa música é música de criança. Ele falou assim: é bom que as crianças cantem esse tipo de música, mas essa música é uma grande música de louvor e adoração, vamos levar para cantar na igreja domingo.
nós levamos, a música caiu nas graças da igreja, depois Vencedores por Cristo incluiu ela no Louvor 8, e aí eu ando pelo Brasil e não é difícil de eu ouvir as igrejas cantando os Céus Manifestam. Eu quero convidar você também para cantar um pedacinho dos Céus Manifestam aqui, de volta a 1991. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. As mulheres, os céus manifestam. Homens, os céus manifestam tua glória, Senhor. Vamos juntos. E todo o universo proclama teu louvor ao Deus que tudo criou. Nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas e ao Deus que tudo criou. Nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Que coisa boa! É que o meu celular ele fecha e eu perco o programa, tá certo? É com você, Gui. Ai, 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 dessa fase intermediária. Esse tempo aí, para mim, foi interessante, porque o Ministério de Vencedores exigia que eu tivesse praticamente fora de casa todo fim de semana, metade do ano pelo menos, porque eram 3 meses de treinamento no meio do ano, junho, julho e agosto. E depois 3 meses de treinamento no fim do ano, dezembro, janeiro e fevereiro. Primeiro mês a gente ensaiava todo fim de semana para preparar a equipe para viajar. No segundo mês a gente viajava, então visitava igrejas, ia de uma cidade para outra, visitando as igrejas e seguindo o caminho. E no terceiro mês a gente voltava para as igrejas que tinham emprestado aqueles jovens para o grupo, para cantarem, para devolver cada jovem à sua igreja, ou seja, chegar, dar um relatório de como foi a viagem, o rapaz ou a moça contar um testemunho, o que ele aprendeu, o que foi bom para ele, o que não foi, e, eventualmente, no mês seguinte, ele estaria de volta à sua igreja para fazer o seu trabalho ali de discipulado, como ele teria aprendido conosco. Muito bem, eu consegui fazer isso, estava casado, né, nessa altura, e quando nasceu minha terceira filha, começou a ficar complicado eu fazer
esse ministério itinerante tão forte assim. Porque eu não podia levar a Sandra comigo, tentei algumas vezes, mas é difícil você levar a esposa com um filho pequeno, como era o meu caso. Levamos uma vez, fomos para um acampamento da Mocidade para Cristo em Belo Horizonte, e de repente o meu filho pequeno ficou doente com uma virose, não podia permanecer lá, Sandra precisava voltar, o pessoal tem que pôr ela num avião, voltar sozinha para casa, aquela confusão. Então, acabou sendo mais fácil, que a minha sogra era assim uma santa, aceitar que a minha esposa fosse para lá. Eu sei que tem gente que não tem a sogra santa, mas a minha é, e está viva ainda. Então a Sandra ia para a casa da minha sogra, mas é jogo duro você ficar um mês inteiro na casa da sua mãe com 2 crianças pequenas, depois com 3. Então, quando a Raquel nasceu, que foi a filha número 3, eu tive 4 filhos, né? Eu conversei com a Sandra e a gente falou, olha, é melhor a gente... Eu tinha alguns convites para pastorear, porque a essa altura da vida eu já tinha feito seminário, eu gostava da área de ensino, eu gostava da área de pregação. Eu falei, quem sabe eu me... E também já achava que eu tinha feito o que tinha que fazer na área da música. Falei, minha contribuição para a música eu já dei, já tinha ido para o estúdio gravar um monte de músicas da série Louvor, e o Se Eu Fosse Contar, e essas canções que vocês conhecem tão bem, que na época não era gravar como é hoje, que é tudo digital, tudo fácil, um cara grava aqui, o outro grava nos Estados Unidos, o outro grava no outro canto, depois junta tudo, você pensa que estavam todos na mesma sala, porque é tudo muito diferente. Naquela época ia todo mundo para o estúdio, tinha uma fita dessa grossura assim, que gravava todas as pistas simultaneamente. Então, eu vou te contar, era um negócio demorado, se alguém errasse, voltava, tudo começava do começo, porque, olha, fulano errou a voz dele ali, tal. Não tinha correção, não tinha como corrigir, parece loucura quando você pensa em termos de hoje, né? Em termos de hoje, se você não canta muito afinado, eles passam num processador a tua voz e afinam a tua voz, não é legal? Então, você não precisa ser um grande cantor. Eu tenho me ouvido ultimamente, eu melhorei muito do... Nossa, está melhorando a minha voz cada vez. Só que não sou eu, é a maquininha lá que eles vão ajustando. Então, por que eu estava falando isso, César? Não deu mais para ficar itinerante. Então, boa, eu estava precisando de uma aguinha, acho que é isso. A memória vai ficando fraca se você tomar uma água, sabe? Então, eu tinha um convite para pastorear lá em São Paulo. E eu fui pastorear feliz da vida. E como eles estavam com uma igreja que estava começando, na verdade, na época tinha 14 famílias, eu pensei assim, bom, não vou mais mexer com música, já fiz música à vontade, agora eu vou só aconselhar, vou pregar, vou ensinar, que é o meu dom, eu gosto, então vou fazer isso. Mal sabia eu que aqueles seriam os anos assim mais produtivos musicais da minha vida. Que eu chego lá na igreja e tem um monte de moço lá, um pouco mais jovem do que eu, que queriam também fazer música, e foram lá bater na minha porta, insistir, escuta, vamos fazer um clubinho de compositores, a gente encontra em um dia da semana e compõe. O Jorge Heder, que não era nem da minha igreja, mas era vizinho da gente, e que era dentista e pastor, ele fechava o consultório dele das 11 até 1 e pouco, falava, olha, eu vou lá na hora do almoço, e para a gente compor, para a gente criar música, criar canções. E a gente estava numa fase assim muito forte na igreja, a igreja saiu de 14 famílias para mais de 1.000 pessoas em pouco mais de 2 anos, que é um fenômeno, né? Então, era uma coisa assim gostosa, e a gente começou a se encontrar com regularidade toda quinta-feira. A gente comia um almocinho lá da Dona Dalva, tinha uma senhora que fazia um almoço lá na igreja, que era um negócio delicioso. E o pessoal vinha, a gente comia um almoço rapidinho, sentava e trabalhava. A gente estudava a palavra, pegava um trecho bíblico, falava, vamos trabalhar em cima desse texto aqui e vamos tentar fazer uma música. E a gente trabalhava juntos. E foi uma das coisas mais gostosas. Era tempo de missões, assim, tempo de
Não sei se você lembra, porque já passou, eu acho, essa época, mas havia uma época em que havia conferências missionárias para todo lugar, em tudo quanto era igreja. E a nossa não era diferente. Então, toda conferência missionária, o que a gente fazia é vamos criar canções novas, missionárias, específicas, temáticas para esse tema desse ano, para a gente cantar quando chegar a conferência. Então, a gente trabalhava essas coisas. E eu fiz mais música naqueles 6 anos que eu passei ali, do que todo o tempo de vencedores e tudo mais. Então, eu vejo assim a bondade de Deus, a mão de Deus, a graça de Deus. Depois, o pessoal da Convenção Batista decidiu fazer o Inário novo, né? Pediram para colocar algumas das músicas que eles tinham ouvido lá na nossa conferência, que eles tinham estado lá e tudo. Então, e aí Deus fez aquilo se espalhar de uma maneira, eu fico surpreso, sinceramente, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer, né? Porque Deus é o Deus de milagres, né, gente? Às vezes a gente pensa que é a gente que está fazendo as coisas, mas não é bem assim, né? Quem faz é Ele, né? E Ele que nos dá a graça. E o que Ele pede de nós é muito pouco, né? É simplesmente que a gente dê tudo. É bem pouquinho. Que a gente entregue a Ele aquilo que Ele mesmo nos deu, né? Lembra do garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos? O que era aquilo para a multidão, né? Um dos discípulos até pergunta isso, que, nossa, Senhor, acho que a conta não está batendo na minha cabeça. Mas quem faz o milagre não é o garotinho, e não é o tamanho do lanche que faz o milagre. O garoto só tem que entregar o lanche dele, claro, ele ia ficar sem comer, ou pelo menos ele estava preocupado. Olha, não sei se dá para repartir por 5.000, mas vamos lá por 3.000, né? Mais mulheres e crianças. Enfim, ele ofereceu. Quem parte, quem dá graças, quem faz o pão multiplicar é o Senhor Jesus. Isso que eu vejo, eu olho para trás e falo, Senhor, o Senhor fez tão mais do que eu jamais, como Paulo diz, né? Mais do que nós podemos pedir ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. E é isso que ele faz, né? Então, nessa época, nasceram várias canções que eu acho que vocês conhecem, a gente vai cantar algumas delas aqui. Mas toma a sua aguinha primeiro. Como? Toma a sua aguinha. Toma aguinha, né? Eu comecei e parei. Vai lá. Todas as tribos, né? Bom, o Carlos é manhã pescador aqui, mas você já pulou para o... Eu pulei o pescador. Pescador é uma música... Eu ia falar sobre o pescador, eu falo. Não vou falar, não. Toma muito tempo e o pastor fala muito. Vamos cantar. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Essa eu gosto da outra que nós vamos cantar, que para mim assim é uma descrição de quem Jesus é, né? As várias a maneira da gente perceber, desde o profeta Isaías, né, como o pastor falou hoje de manhã, 8 séculos antes de Jesus nascer, a profecia de que ele seria o servo sofredor, que ele entregaria a vida dele para resgatar a nossa, né, até a sua morte e ressurreição e o seu voltar na glória e no fulgir do seu retorno, né, na beleza do seu retorno. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso acima dos céus e tem o nome
Sim, Jesus voltará. Glória a Jesus. Que coral lindo, lindo, lindo. Gente, coisa linda. Vai cantar agora? Conjunto masculino Canaã. Está presente aqui entre nós? Aí sim. Vocês podiam estar aqui ajudando a gente. Está vendo que a gente está aqui, né? Só. Bom, então estamos caminhando para a parte final do nosso encontro. Se bem que tem hoje, mais hoje à noite, podem hoje ir. Tem mais e amanhã tem mais. Se você puder, volte. Chegamos na fase atual. Então, eu queria encerrar com uma canção que também foi assim bastante despretensiosa, mas não, peraí, vai ter perguntas e respostas. Peraí, não é assim. Não é assim, né? Vai ter agora perguntas e respostas? Só se você não quiser. Não. Meu nome é Guilherme Kerr, mas eu não quero nada, eu estou tranquilo. Você poderia falar da sua experiência de vida, Guilherme Kerr Neto, né? Do Guilherme Kerr no Neto. ginásio lá. Não, eu falo de noite. Na verdade, é uma canção que eu fiz para minha filha, a terceira filha, quando ela ficou noiva. E eu me lembro que ela saiu para comprar umas coisinhas para a gente fazer uma festinha de noivado para ela e para o noivo. E assim que ela saiu de casa, me bateu um sentimento assim de, falei, meu Deus, minha filha está saindo para fazer umas compras, né? Só buscar uma coisinha. Mas eu falei assim, um dia ela vai sair para não voltar mais. E me deu uma dor assim no coração. E, ao mesmo tempo, eu falei assim, mas Deus, eu não criei essa menina para ela um dia crescer e amadurecer e fazer a sua própria vida, levar a sua própria vida, ter seu marido, ter sua família, ter sua casa. E Deus falou, foi isso que você fez, foi esse o combinado. Porque os filhos não nos pertencem, viu, gente? Eles pertencem ao Senhor. É um empréstimo temporário. Então, eles são filhos para sempre. Não estou dizendo que filho é filho até hoje. Agora ela está com quase 45 e é filha ainda, eu tenho o mesmo carinho e tudo mais. Mas assim que ela saiu, eu falei, não, eu quero que ela saia daqui da minha casa com a minha bênção, com a bênção da mãe, com a bênção da família. Então, eu senti no coração de fazer uma música para abençoá-la. Peguei o violão, sentei e já fiz a música e a letra, essas coisas assim misteriosas, né? Acho que é... Assim, eu acho, é fácil assim. Às vezes eu acho que tem um lado aí, porque tem gente que não gosta, que tem esse lado, mas tem um lado que é místico, viu, gente? Que não dá para explicar. Só se você reputar ao Espírito Santo. Fala assim, olha, Deus entrou na jogada e fez a canção. É a bênção de Arão, na verdade é a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Alguns estudiosos acham que essa expressão, fazer resplandecer o rosto sobre a pessoa, que a gente pensa nisso, parece que Deus então vai brilhar e a pessoa vai falar, Deus, né? E alguns estudiosos entendem que esse resplandecer do rosto é o Senhor sorrindo sobre você, é Deus abrindo um sorriso sobre a sua vida. Então eu escolhi essa interpretação da Escritura e fiz uma tradução, uma versão.
O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe bem para vocês e abra um sorriso. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe nos olhos de vocês e se alegre com o que vê. Assim a sua paz fique sempre com vocês e a sua luz tão linda brilhe sempre em vocês. Assim o seu amor seja o amor que Cristo dá, e em tudo faça a vida prosperar. E em tudo faça a vida prosperar. Amém. Então, perguntas, né? Eu não tiro o violão, não. Tiro o violão. Não tira o violão? Não tiro, não. Sabe o que é, gente? Essa música, ela me fez chorar. Eu estava ouvindo a gravação, eu recomendo que vocês assistam a gravação que foi feita na casa dele, na sala, com as esposas. Tinha um outro pastor, tinha um netinho, não é? A sua filha. E essa música, eu acho que eu nem consigo cantar junto. Mas se você puxar aquele trechinho de novo ali, que a sua filha fez eu falei com o Fernando, ela deu aquele toque, né, com a segunda voz ali, e foi tão suave, tão meigo. Toca mais uma vez, por favor, esse trechinho ali do... Bom, o Senhor te abençoe, te guarde. E aí eu gostaria de deixar aqui registrado também esse trechinho, porque eu fiquei pensando nisso, né, na graça de Deus em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, nos alcançando com amor inigualável, né? Vamos lá? O Senhor te abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe bem para vocês e abra um sorriso. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe nos olhos de vocês e se alegre com o que vê. Assim a sua paz fique sempre com vocês e a sua luz tão linda brilhe sempre em vocês. Assim o seu amor seja o amor que Cristo dá, e em tudo faça a vida prosperar. E em tudo faça a vida prosperar. Obrigado, meu irmão. Privilégio de cantar junto com você. Muito obrigado. Vou ficar na minha história.
Vencedores por Cristo fez parte da minha infância, ouvindo e tendo aquilo também como uma experiência para mim, né? E foi por esse motivo que eu fui para um projeto parecido com o projeto que era do Vencedores por Cristo, Operação Redenção, que o propósito era que nós, durante o semestre, nos preparássemos e nas férias fôssemos também a proclamar o Evangelho. Eu me lembro que tinha as tarefas para fazermos, e resumo de alguma carta de Paulo, e apresentar, e eu apresentei tudo aquilo ali, e chegou no final, o meu nome não apareceu na listagem. E eu falei, mas... Aí eu fui para o coordenador, falei, mas eu fiz todas as tarefas, está tudo aqui pronto. Aí ele foi verificar, falou, rapaz, estava aqui tudo faltando para mim. Então você vai. E aí eu fui para uma região do Rio de Janeiro mesmo, outro grupo foi para um outro estado, e isso foi marcando a infância, a juventude, né? E aqui na primeira igreja, também aos 16 anos, foi essa experiência de andar com os pastores, dos chamados pontos de pregação, né? Isso. E isso como marca a nossa vida. E o desejo de vocês estarem aqui hoje era poder descrever um pouquinho essa história, essa lembrança, e que outros jovens também sejam impactados. Nós temos muitos jovens que hoje já são adultos na nossa comunidade, que participaram de projetos missionários da nossa comunidade e hoje são líderes aqui também. Com isso foi importante e é importante para nós. Nosso tempo está um pouquinho curto, porque eles logo voltam às 18h30, com o início da reunião, chegam um pouquinho mais cedo para passar, mas eu gostaria de saber se há alguma pergunta que você gostaria de fazer e ele pudesse, assim, de uma maneira mais objetiva, responder. As perguntas difíceis podem fazer para o César, aquelas boazinhas podem fazer para mim. Eu gostaria de saber o impacto que teve, provavelmente foi em 71 e 72, Roger Ford trouxe duas cantatas, Boas Novas e Vida. E nós, inclusive, cantamos lá no Colégio Batista Brasileiro, que era organizado pela Interliga, da Igreja Batista da Liberdade, né? E se teve algum impacto ao começo de 71 e 72, naquelas cantatas para os jovens, no seu discipulado, no seu evangelismo, para a formação de uma nova musicalidade brasileira? Isso não é fácil para você. Eu não conhecia essas cantatas, o César com certeza conhecia. Em 71 eu tinha 1 aninho de idade. Ô, louco, César. 71. Eu sou de 70, Brasil tricampeão. Mas eu sei da história dessas cantatas e também isso tem muito a ver com o grupo Som Maior, tá? Então, essa época, o Cole, né, que é o músico, e essas cantatas, sim, tiveram um impacto muito grande, não só na juventude batista, nem na cidade de São Paulo, mas no Brasil. Então, glória a Jesus por pessoas como essa e por eventos como esse aí também, tá bom? Amém. Quero chamar o pastor Glenn e a Carmita aqui, porque eu sei, a gente sempre chama o pastor Glenn e a Carmita, mas eu sei que vocês são uma só carne e andaram juntos, e esse tempo da história lá no Rio de Janeiro, toda a história da música cristã também, e pedir que vocês venham aqui para que possamos encerrar esse momento, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vem no pique. Tão jovem. Ele está falando de dinossauro, Sim. não é? Eu sou Não bem. está falando do senhor, Ele está falando de mim. Pois é, eu sou bem mais velho, né? E isso aqui é uma bênção. A gente vê um pouco da história, né? E essa palavra final da bênção de Arão, a face do Senhor Jesus Cristo, porque a face de Deus, ninguém viu a Deus, senão a Jesus. É a face dele abençoando e nos dirigindo. E eu cheguei aqui nessa igreja cabeludo.
Como é que é ser cabeludo? Calça boca de sino. Calça boca de sino. Calça boca de sino. Bem largão. E o cabelo aqui, ó. Aqui. Pois é. Bem daquela turma. Influenciada também. Influenciada. E minha mulher chegou aqui de mini saia. Você imagina essa igreja... Ainda bem que a igreja não visualiza isso aí. Graças a Deus. Você imagina essa igreja aqui com 17 nacionalidades diferentes. Uau, eu não estou falando de 17 descendentes, não. 17 nacionalidades. Absarábios, russos, turcos, japoneses, cada um com jeito. No culto de quarta-feira aqui, era muito comum 5, 6 línguas orando. Mas o culto era ministrado em... Não era língua estranha, não. Não é pentecostal, não. Aquelas russas, as russas, a avó dele aqui, que era da Absarábia, o avô dele, que era da Turquia, eles oravam na língua deles, porque xingar e orar só dá sem na língua paterna. Né? Então, era um verdadeira comunhão. Eu ficava assim, Senhor, o que é que eu posso dizer amém agora? Não. Mas eu sou fruto desse tempo, dessa passagem, que a gente saiu de uma tradição do piano, do órgão, e você sabe que o órgão e piano já teve um tempo para trás que entrou no cacete, né? Foi difícil para entrar. Sim. Do canto-chão para os instrumentos foi difícil. Mas nós chegamos aqui e hoje eu vejo a evolução que essa igreja passou. Sair daquela tradição, daquela maneira que era a maneira como se cantava e se adorava, e Deus tem feito maravilhas. E o Guilherme, eu não conhecia pessoalmente, mas eu era consumidor daquilo que ele... consumidor do que ele produzia. A gente cantava aqui, minha esposa dirigia um coralzinho aqui, que cantava essas músicas, né? E eu só posso agradecer a Deus por esse privilégio de ter vocês aqui conosco. É uma pena que o povo está muito ocupado com futilidades e não participando de um momento como esse, né? Mas aqui tem uma turma daquele tempo que sabe que é bom. E eu hoje dei uma cutucadinha neles lá sobre a questão lá de não parar. Nós estamos precisando reedição, não releitura. Releitura é coisa feia hoje, é palavrão. Mas reedição de coisas, daquilo que foi feito, né? E eles estão mexendo com gravações e a gente poder voltar a cantar muitas dessas músicas que têm um conteúdo. Eu já andei mexendo numas ali suas, na hora de mudar, assim, porque... Aí ele me cutuca e diz, não, mas tem direitos autorais. Eu digo, não, aqui na igreja não tem direito autorais, não. Aqui a gente mexe um pouquinho, para não ficar um negócio lá distante. Jesus aqui, Jesus aqui, no meu coração, não é? Dentro de mim. Mas isso é só no privado. No público a gente não faz. Mas eu agradeço a vida de vocês e o que vocês têm feito no ministério da igreja. Ele hoje está lá nos Estados Unidos, mas no Brasil foi muito, muito importante a presença deles